Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Analisa Comigo. No vídeo de hoje vamos falar sobre como os homens negros inocentemente vendem as mulheres negras. Se você faz parte da comunidade negra, então você provavelmente, muito provavelmente, já deve ter ouvido alguns comentários menos bons que aparecem dentro da comunidade. Você já deve ter se deparado com aquele pai que volta e meia, na hora do almoço, faz um comentário de que as suas filhas não podem estar com pessoas negras, porque senão vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Você já deve ter ouvido algumas mães a dizerem que gostariam que os seus filhos viessem com um tom de pele mais claro, que haveriam de deixar a árvore genealógica mais bonita. Infelizmente, são coisas muito comuns na comunidade negra e deixam um ponto de interrogação muito grande. Afinal de contas, o que nós estamos a fazer conosco, estamos a fazer? Esses comentários, esses posicionamentos só nos ferem e nos mutilam cada vez mais. Vamos supor que você esteja a andar com alguns amigos e de repente passam algumas moças à vossa frente e o vosso amigo, que é por acaso o único do vosso meio, que é clarinho, ele decide dizer alguma coisa a essas moças, tentar conversar com elas. E as moças ignoram, elas avançam. Geralmente, nessa situação, infelizmente, muitas vezes os amigos vão tentar rebaixar essas mesmas moças, né? Criando aí uma situação de complexo de inferioridade, né? E enaltecendo o amigo deles simplesmente devido ao tom de pele. Eu particularmente já vi isso várias vezes. Já vi isso várias vezes. É triste ter de falar sobre isso, mas infelizmente são situações tristes que aparecem principalmente na adolescência, quando a pessoa está aí a crescer, mas não só, mesmo na juventude, mesmo às vezes quando se é sénior, você ainda vai ver coisas do tipo, que é mesmo extremamente triste. Então, são pequenas agressões, né? Como essas que eu citei, que vão tornando a nossa comunidade cada vez mais frágil e vão aumentando o complexo de inferioridade dentro da nossa comunidade. Porque a ideia que fica por trás é que uma pessoa escura não pode dizer não a uma pessoa que seja clara. Não pode, não pode, porque se a pessoa escura estiver a dizer que não quer ter um relacionamento com uma pessoa que é clara ou com uma pessoa que é branca, automaticamente, perdeste. Automaticamente essa pessoa escura, quer seja homem ou mulher, perdeu. As pessoas não vão tentar perguntar se a outra pessoa fazia parte dos gostos daquela pessoa, não. Não importa se é uma pessoa magra, se é uma pessoa rechonchuda, se é uma pessoa. Não importa se tem uma cara, eh, eh, sei lá, quadrada. Não, não importa, nada disso importa. Nada disso importa. A única coisa que importa é unicamente o tom de pele, né? Então, é exatamente esse o meu foco do vídeo. Infelizmente, é exatamente com esse tipo de situações que os homens negros vêm vendendo as mulheres negras. Isso não é só de agora, isso são atos antigos, muito antigos. Mas hoje em dia a pessoa se espanta por ainda ver tais coisas. Você vai para um bar e você vê ali todo mundo como você, e de repente chegam dois homens brancos, né? E de repente você vê que já há um jovem e um outro que, por troca de algumas bebidas, porque geralmente, pronto, essas pessoas vão parecer familiares, ou seja, familiares não, vão parecer amigáveis, né? Vão parecer amigáveis porque elas querem alguma coisa, né? Existe aquele que é o turismo sexual, que também vou fazer um vídeo sobre isso, mas mais daqui a pouco, não necessariamente não é o foco desse vídeo, né? Mas infelizmente a África recebe muito turismo sexual. Infelizmente, por quê? Porque há mesmo essa promoção.
o próprio homem africano também colabora para que tais coisas aconteçam, né? Porque ele, vendo homens de outras direções, primeiro é que ele próprio não consegue manter-se, né? Como se diz na gíria, fica atrapalhado, não consegue manter a postura, pensa imediatamente que aquelas pessoas têm dinheiro, mesmo que não tenham, e começa a vender as outras pessoas. Se é filha, vende, se é irmã, vende, se é até mãe, tudo vende, só pensando que vai ter algum tipo de coisa dali daquela outra pessoa. Né? E muitos acabam dando-se muito mal quando depois descobrem que afinal atiraram as suas irmãs para um vigarista, para um maluco, alguém com psicopatias e simplesmente andou a maltratar aí a irmã ou a filha e desapareceu, já foi para outros sítios, fez, está a fazer e a desfazer, né? Por lá também. Então os homens, os homens negros têm muita culpa em como a questão tem estado a se apresentar, né? E pior de tudo é que muita gente nem sequer quer assumir essa mesma culpa. Mas a verdade é que os homens, ele ter a responsabilidade masculina, como o quadro tem estado, o aumento da prostituição, fanatismo pela pele branca, são alguns pontos daquilo que tem se estado a verificar. Infelizmente, pontos que têm estado a ser observados e que não são nada positivos. É extremamente triste que tais coisas estejam a acontecer. Mas, honestamente falando, eu digo isso com alguma tristeza. Às vezes o que parece é que o homem negro ainda vive numa fantasia e não quer despertar dessa fantasia. Prefere afogar as mágoas na bebida, né? Nas bebidas, porque parecendo que não em África está-se a consumir muito álcool mesmo, muito álcool. A pessoa pergunta por que a juventude está a consumir tanto álcool? O que é que se passa? Qual é o, o que está por detrás disso tudo? É muito consumo de álcool que tá a acontecer. E são pessoas que consomem álcool, às vezes não têm o que comer, mas estão a consumir álcool. Logicamente, isso vai danificando o organismo, né? Porque mesmo para se consumir álcool, tens que te alimentar bem, tens que descansar, tens que ter toda aquela série de requisitos, né? Que outras populações de outras partes do mundo têm de um jeito bastante simples ou bastante facilitado, que eu quis dizer. Mas em África a realidade não é bem essa. Pessoas que estão a lutar para comer, se calhar ainda não comeram, acordaram às 7 ou às 6, ainda não comeram, já são, sei lá, 17 horas, mas basta ver uma bebida, essa aqui é minha, essa aqui é para mim, essa é minha. Já está, já separou as bebidas que são para ele. Então, é o que está a acontecer. Parece às vezes que o homem negro quer mais afundar. Ou seja, ele acha que consumindo essas coisas e tal, ele afunda os problemas e magicamente tudo se resolve. Só que infelizmente a resolução de problemas é muito simples e prática e não há erro. É matemática, é um mais um. Você, quando não resolve um problema, milagrosamente o problema não desaparece. O problema simplesmente vai se tornando cada vez maior e um dia você vai ter que resolver. À medida que o tempo passa, você vai ter que ter ainda mais energia para ir contra aquele problema, porque você deixou o problema ficar maior. E é isso que tem se estado a verificar. Né? Então, esse é o vídeo de hoje. No outro vídeo vou também aprofundar mais alguns pontos desse vídeo, mas não para já. Esse é o vídeo de hoje, então subscreva, dê like, partilhe o vídeo para que mais pessoas consigam assistir. Até a próxima.